Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Rapaziada, o Gabigol pegou 2 anos de suspensão por tentativa de fraude no antidoping. E aqui tem um bando de juridiquês, né, que enfim, não vem ao caso. Mas basicamente, cara, a história é a seguinte. A história é a seguinte. Deixar aqui a imagem do Gabigol para ilustrar, né? Lá em 2022, acho que isso foi em 2022, teve um antidoping surpresa, que foi no CT do Flamengo. Isso acontece de vez em quando. Que a equipe vai lá, de antidoping e tal, pede para todo mundo fazer xixi no potinho, né, o exame de urina, e depois faz um exame de sangue para fazer a coleta ali dos jogadores para ver se eles não estão dopados e tal, tipo, de forma surpresa no próprio CT, não é nem dia de jogo. Todos os jogadores do Flamengo fizeram, inclusive o Gabigol. Inclusive o Gabigol. Tanto que o exame de sangue deu negativo. Só que a situação é a seguinte: pô, parece que rolou um entreveiro com ele lá, com os caras que estavam fazendo a análise. Ele desrespeitou os caras da agência, não deixou verem se ele estava fazendo o xixi no potinho, sabe? Porque, tipo, aí entra aqui, né, um pouco baixaria, mas o fiscal ele tem que ver literalmente se o xixi está saindo do órgão genital, né? Do peru. Tem que ver. Tem que ver, tem que olhar. Não é pra, tô olhando de longe. Não, tem que ver literalmente. E o Gabigol parece que não deixou, sei lá, tava irritado, não sei qual é a questão, mas deu rolo. E ele irritou muito os agentes lá do antidoping. Que muito tempo depois, isso foi lá em 2022, lembrando, ano passado foi 23. Que muito tempo depois, em 2023, tipo no meio do ano passado, abriram uma denúncia contra o Gabigol falando que ele tentou fraudar. Não é que ele fraudou, porque os exames deram negativo, ele não estava dopado. Ele meio que dificultou o exame antidoping. É basicamente isso que foi argumentado. Né? Só que aí, a grande questão é que ficou nessa, passou o ano passado inteiro, isso foi em abril do ano passado, passou o ano passado inteiro, e só agora, em abril, basicamente, né, já, de 2024, que ele foi julgado no Tribunal Judiciário lá do Esporte, né, aqui do Brasil, e ele foi condenado por 5 votos a 4 para cumprir 2 anos de suspensão por doping. Ele poderia cumprir até 4, né, no pedido lá da agência. E por 5 votos a 4 deram a suspensão por 2 anos, que na verdade é um ano só. Porque como isso começou lá em abril do ano passado, ele já cumpriu um ano, entre aspas. É meio confuso isso. Porque passa a contar desde a abertura da denúncia. E aí, como o processo demorou, porque, sei lá, demora mesmo, né? Ele já passou um ano dessa multa, então ele ficaria um ano sem poder jogar futebol. E não é jogar futebol, é sem poder ir no CT do Flamengo. Ele não pode nem treinar nas dependências do Flamengo, né? E, enfim, uma situação muito bizarra, totalmente inesperada, né? E, inclusive por ele, eu acredito, e pelos advogados, pelo próprio Flamengo, porque assim, a gente tem outros casos, né, de que demonstram que essa medida foi um pouco desproporcional, dado que no fundo o Gabigol ele fez o exame de sangue, o exame de sangue deu como negativo, ele não estava dopado, ele não infringiu nenhuma regra e ele mesmo assim tomou 2 anos de suspensão. Né? A gente já teve caso de jogador que foi pego com cocaína no sangue e ficou menos tempo do que o Gabigol, tá ligado? Cara que fica literalmente dopado, é pego no doping e tem uma suspensão menor do que a do Gabigol. Extremamente bizarro, né? Pelo menos pra mim é bem bizarro. Caso, por exemplo, do Paulo Guerreiro, que foi isso. Foi sem querer? Foi. Foi contaminação? Foi. Mas assim, foi pego, né? E aí ele ficou, sei lá, ficou alguns meses, eu acho, sem jogar. Não lembro qual foi o BO. Teve o caso do Jobson também, que ficou 14 meses. O Gabigol vai ficar 24. Pô, bizarro, tá ligado? Enfim, porque no fundo ele não estava dopado. Tem um outro caso que é parecido com esse que aconteceu na Alemanha, se eu não me engano, na Holanda, de que o cara também se emputeceu lá com os agentes, causou confusão, ele foi multado em 5 mil euros. A punição foi multa de 5 mil euros. Porque ele fez o outro exame e deu negativo, ele não estava dopado. Então, assim, é tido que essa medida foi muito, muito, muito acima do tom, e eu concordo.
ele não fez nada de errado. Ele ser punido dessa forma é quase como encerrar a carreira do jogador. E aí me parece, minha opinião pessoal, que parece birra. É birra. Talvez se não fosse o Gabigol, não teria essa punição. É porque é o Gabigol. Tem isso também. Pra ganhar fama, isso aí é tribunal querendo aparecer. Né? Não tô falando que é ou não é. Tô falando, né, supostamente. Eu vou falar que supostamente. É o tribunal querendo aparecer, porque isso já aconteceu antes, isso é recorrente, isso não é novidade, entendeu? É porque é time de grande expressão, é porque é jogador que já tem essa fama de chato, sabe? O jogador que tem fama de chato. Sendo que foram ouvidos especialistas que disseram que estava tudo bem, que não é grave assim, sabe? Entrevistaram um químico, um sei lá o quê, que falou que é tipo assim, porra, releve isso aí, tá ligado? Tipo, beleza, que ele causou confusão, mas, porra, não aconteceu nada de verdade, sabe? E estão lidando isso como se ele tivesse dopado. Ele pegou a punição como se fosse doping, sabe? Como se ele tivesse de fato usado alguma parada e fosse pego no doping. O que eu acho completamente insano, né? E agora o Flamengo vai recorrer, né, no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, que não é nem brasileira, né, um órgão internacional que fica na Europa, e ele existe para julgar esses tipos de casos que as instâncias nacionais ou locais não conseguem dar conta, ou que surgem divergências. Então, num primeiro momento, o Flamengo vai fazer esse pedido ao CAS e pedir um efeito suspensivo para que o Gabigol continue podendo treinar e jogar pelo time, enquanto o CAS não termina a avaliação deles, né? A avaliação deles. E aí o que acontece é o seguinte: ao entrar com esse pedido e o CAS aceitar, se eles aceitam essa, essa liberação, ele vai poder jogar, treinar e tal. Mas ele ainda será julgado e ele será julgado novamente. E aí lá ele vai poder ter a pena mantida, reduzida ou até mesmo zerada, ou então aumentada até os potenciais 4 anos. Você meio que refaz a condenação da pessoa, né? Enfim, agora o Flamengo e o Gabigol vão levar isso ao CAS. Não deve demorar tanto para que o CAS dê uma resposta sobre a medida de ele poder treinar e tal, né? Mas, de qualquer maneira, ele deve ficar fora aí das finais do Carioca, pelo menos, e da abertura da Libertadores, né? Do primeiro jogo da Libertadores. Acho que até esse período aí, que põe aí mais uma semana e meia, provavelmente ele não vai ter essa liberação ainda. Então, vai ter que ficar aí treinando separado. O Flamengo já está separando todo um esquema para ele treinar no próprio condomínio e tudo mais. Porque de fato é uma situação extremamente bizarra e, na minha opinião, muito acima do tom. Muito acima do tom. Sei lá, cara. Parece de fato picuinha, sabe? Parece aquela punição por picuinha. Mas é difícil saber, né? Tudo indica que o Gabigol fez tudo certo. Ele só foi chato, basicamente, lá no dia. E por causa disso, ele tá tomando 2 anos de punição. Porra, eu entenderia se dessem uma multa. Pô, tu foi chato, tu tentou atrapalhar. Toma aí, 50 mil reais de multa. Porra, 100 mil reais de multa. Cara, o Gabigol tem dinheiro pra pagar, né? Pô, é chatão, né? Ele provavelmente iria recorrer de qualquer forma. Mas, pô, segue o baile, né? Eu acho que seria mais justo. Porque ó, você dá uma multa financeira pra coibir esse tipo de comportamento. Pra que o povo não fique enchendo o saco, né? Toma, multa no bolso. Multa no bolso pesa muito. Cara, multa em carreira é duro, cara. Multa na carreira é muito duro. Pô, o Aleph Manga, que foi pego em esquema de aposta esportiva, ele literalmente estava vendendo o resultado, a performance dele, por dinheiro em aposta esportiva clandestina, né? Tipo, ilegal. Ele tomou o quê? Acho que foi 1 ano de suspensão. E aí em 6 meses já tava podendo jogar de novo, sabe? Umas paradas dessa. Tipo assim, ele não foi punido. O cara, ele foi pego. Tipo assim, tinha provas de que o cara tinha feito cagada. E o cara tomou a punição leve. O Gabigol, no fundo, não fez nada errado e tomou a punição bizarra.